Salve, salve nação rubro-negra! A mídia paulista reage à coletiva que o técnico Tite deu depois de ter ganhado do Palestino e também fala sobre esse jogaço que o Flamengo fez. Será que o Malvadão voltou? Conversa. O Flamengo venceu 2-0 depois do empate na estreia contra o Milionários. Acabou vencendo o Palestino por 2-0, um golaço do Pedro, né? E teve gol do Léo Ortiz, primeiro gol dele com a camisa do Flamengo. Vamos aos lances aí. O Flamengo que ainda, claro, dois adversários mais fracos e tudo, mas é um Flamengo que ainda não convenceu na Libertadores. Está muito longe daquilo que a gente pode ver do Flamengo, Jean? Acho que sim. Acho que foi um Flamengo abaixo do que a gente imaginava. Embora pudesse ter sido no primeiro tempo, o Flamengo já teria matado o Resolvido jogo. a parada, é verdade. Porque podia ter matado o jogo mesmo. Foi um Flamengo que produziu o suficiente para fazer pelo menos 2-0 na primeira etapa, mas não fez. E eu acho que assim, nós estamos falando foram 12 finalizações no primeiro tempo, 6 delas no alvo. Só que aí no segundo tempo acontece algo que eu considero mais grave, porque você também está jogando contra um adversário muito fraco mesmo, e o Palestino chegou não uma vez, o Palestino chegou umas 3 ou 4 vezes, e a gente vai ver o Rossi trabalhando inclusive, né? Quer dizer, o Palestino levar perigo num jogo, aí eu não sei até se não tem a ver com uma certa, pelo que foi o primeiro tempo, uma certa confiança exacerbada de dizer, bom, esse jogo vai ser resolvido em 5, 10, 15 minutos e vai estar tudo bem. E não foi o que aconteceu. Então, assim, é óbvio que o Flamengo pode muito mais do que isso. É óbvio que o Flamengo não deveria ter sofrido nem por 1 ou 2 minutos numa partida contra um adversário desse nível. Mas, de novo, acho que o que vale nesse caso é o resultado. E no caso do Flamengo, eu acho que as coisas estão muito mais encaminhadas. Isso está muito claro. Sim. No caso do Flamengo, eu acho que atingir, não vou dizer o patamar máximo desse time, porque o máximo realmente é um patamar voar, né? Que vai ficar difícil de segurar. Mas para atingir um patamar de disputa muito forte, que a gente ainda não viu na Libertadores, realmente. Eu acho que não viu. Não foi hoje, não foi na estreia. Só destacar, né, o Léo Ortiz, que fez a sua estreia, e não apenas fez a sua estreia, como fez um gol que foi, por tudo isso que eu estou falando, determinante. Porque foi a partir do gol do Léo Ortiz, na cobrança do escanteio, que o Palestino meio que desiste do jogo, que para de botar aquela pressão, para mim, muito surpreendente, que estava botando no segundo tempo. Temos o Tite e vamos ouvir o treinador do Flamengo na coletiva depois dessa vitória. Boa noite, obrigado. Fico muito feliz pela estreia, principalmente pela vitória e por não ter sofrido gols, como eu disse, é o primordial para quem joga ali atrás. O gol é sempre um bônus para a gente, e o gol saiu num momento importante, acho, em que o jogo estava ficando um pouco mais complicado. E sobre ali no final, eu fiz o punho vibrei junto com a minha irmã e meu cunhado, que foi quem acabou ficando aqui no Rio nesse último jogo. Minha família ficou aí durante, acho que, um mês e meio, meu pai, minha mãe, minha tia, minha avó, minha namorada também, e justo no jogo que eles foram embora, acabou sobrando só eles dois lá, então, mas com certeza... A culpa foi minha. Mas com certeza eles vibraram junto em casa e sentiram também toda essa vibração ali de dentro de campo. E sobre estar à vontade ali em campo, é um perfil que eu tenho, às vezes no dia a dia até sou um pouco mais quieto ainda, estou me enturmando com todo mundo, mas dentro de campo eu me sinto à vontade para ajudar, tanto na liderança, tanto falando, ajustando alguma coisa junto com quem está ali atrás. O Léo me deu muita moral também para isso, então fico muito feliz pela vitória, principalmente, e por não ter sofrido gol, como eu falei. Boa noite, Tite. Rodrigo Cerqueira, TV Globo. Domingo passado, Carioca, hoje Libertadores, domingo que vem, Campeonato Brasileiro. É uma avalanche de jogos e de competições. Agora a tendência é aumentar a quantidade de jogos. E falando um pouco sobre o Campeonato Brasileiro, uma competição que começa com o Palmeiras bicampeão e com o Flamengo como um dos favoritos, como nos últimos anos também lutou. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa busca pelo título, entre Flamengo, Palmeiras e os demais, e por que você acha que o Campeonato Brasileiro é tão difícil a ponto de a gente quase não ter um tricampeão, que é o que o Palmeiras pode alcançar esse ano. Quem conseguiu foi o Muricy, nessa era moderna, mas quase ninguém
alcançou esse feito por ser uma competição tão difícil? Na sequência, né? O Muricy fez três na sequência. Fez 3 sequencial. Muricy, tu é bom pra caramba, cara. Muricy, um abraço. Boa noite. Eu não tenho, assim, essa dimensão. Nós vamos sentar com a direção, tá, Luiz, tá, para estabelecer prioridades. Porque é humanamente impossível tu trabalhar com competições agora com tamanha grandeza e tu ter toda a equipe se repetindo quarta, domingo. Por exemplo, hoje entrou o Léo Ortiz, o Fabrício estava com 6 jogos seguidos, o que mais estava, com 2 viagens, extremamente importante. Então, nós vamos ter que, nessa valorização do grupo todo, a utilização da equipe, né? Então, todos estarem preparados, eu externo isso publicamente, porque esse é o discurso que a gente faz. Porque vai precisar de todos fresh. Num jogo onde ele foi de responsabilidade, nós sabíamos que tínhamos que vencer, de um grande primeiro tempo, de um volume muito grande, um número de oportunidades muito grande. E na medida que tu não faz o segundo gol, começa a ficar tenso, começa a ficar nervoso, começa uma bola parada, começa a se... vai ficar... E aí a equipe também tem que ter essa maturidade para jogar com essa pressão, com essa expectativa, como fez, e fazer o segundo gol. Porque isso vai gerando esse encorpar da equipe de passar por esse momento. Não queria já fechar um primeiro tempo, porque merecia já 2-3-0 no primeiro tempo. Não o fez e ficou pressionado, o segundo tempo. Felizmente ela teve a oportunidade de definir, também com trocas importantes, porque nós precisávamos de fresh, de jogadores, né, para dar esse up como aconteceu. Tite, Léo, boa noite, Raíza Simplício da Gol. Eu queria que você, Tite, falasse justamente sobre isso, né? Sobre as suas mudanças. Você tirou o De La Cruz, você tirou também o Varela, acabou trazendo o Ayrton Lucas para a direita. Foi questão de desgaste ou foi... Você falou do fresh. E na semana passada, você, depois do jogo da Libertadores, falou que cerca de 9 jogadores tinham acusado desgaste. Você fala agora sobre essa questão dessa conversa com a diretoria. Como é que está esse planejamento para a estreia do Campeonato Brasileiro? Em cima dos relatos, pegando essa segunda parte que tu colocaste, em cima dos relatos da fisiologia, eu tenho a condição de direcionar. Deixo bem claro que quem retira a atleta é a parte clínica, é médica, essa tira. A outra, ela é de forma conjunta, a parte técnica e a parte fisiológica. Então aí daqui a pouco tem atleta, como aconteceu com o próprio Fabrício, que estava com um volume de jogo muito grande, a gente precisou, botou ele para jogar. Então, mas de valorização dessa equipe toda, desse grupo todo, e de estar preparado. O Léo Ortiz demorou quanto tempo para estrear? Um mês, acho. Mais ou menos um mês, né? Sabe por quê também? Porque ele também tem que se ambientar. Por mais maturidade que ele tenha, tu tem que trabalhar com as diferentes duplas de zaga, tu tem que trabalhar com a metodologia, para que ele tenha uma naturalidade para jogar. Por quê? Porque um manto sagrado é muito pesado, é grande, não pensa que é fácil, não. Fica na beira do campo, ou tá o carinho que tem o torcedor, daqui a pouco vai falando BH, e 65 mil pessoas, que eu e o técnico saber. Nós temos que ter essa maturidade, nós temos que saber trabalhar com esse aspecto. E essas substituições é justamente para ter o Lohan para jogar, garoto. E a gente está preparando. Na meia, por quê? Porque dá um decréscimo físico, tu precisa ter. Aí, o Everton no jogo vai jogar. A gente procura preparar todos esses jogadores para esses momentos importantes. Em relação a essa sequência, eu volto a dizer, ela é a prioridade, a gente vai sentar junto com a direção. Porque eu gostaria de dizer para o torcedor, assim, e ele diz assim, a gente quer ganhar tudo, eu também quero, mas é humanamente impossível. Isso é um canto, isso é a gente tem que compreender. Mas se a gente não der prioridades na vida a algo que seja mais importante, a gente perde planejamento.
Oi, Tite, boa noite. Oi, Léo, boa noite. Parabéns pelo gol, parabéns pela vitória. David Sharp do Antenados na jogada. Eu queria perguntar, Tite, para você sobre versatilidade tática, como é que você enxerga isso? Porque está muito claro que você achou o time titular, do 1 ao 11, né? Está muito... Não achou? Os 11 que estão jogando sem. Enfim, aí eu queria te perguntar sobre isso, até para uma questão de precisar mudar o jogo, o esquema de jogo, e o Flamengo tem muita possibilidade, pelos jogadores que tem, com muita qualidade, de fazer formações diferentes, e também focando no próprio, até pelo que você falou de desgaste, focando no jogo da próxima rodada contra o Bolívar na altitude, porque é uma altitude muito pesada, né? Então, como fazer esse planejamento, talvez jogar mais curto, ficar mais com a bola, qual seria uma estratégia ideal para isso? Eu te juro, eu estou saindo desse jogo, analisando esse jogo e projetando agora o jogo contra o Atlético Goiás, né? E depois a gente vai, por quê? Porque não dá para te um segundo passo sem dar o primeiro. Nós temos jogadores que eles trabalham com essa diferença. Quando entra o Alan, tu faz um double 5. Como é que um dobre de meio campista e deixa o meio um pouco mais livre. Quando tu tem o BH, tu tem a bola de profundidade. Quando tu tem o Cebola, tu tem o jogo mais combinado com as duas. Então, tu tem dentro da própria situação variáveis que elas te dão. Com o Vitor Hugo, tu tem mais retenção e jogo apoiado. Com o Luiz, o jogo de velocidade. As substituições, eu acho que a Raíssa, eu estava tentando lembrar quando foi. O Varela pediu para sair porque estava com cãibra. O Pedro estava sentindo a parte posterior da coxa que deu cãibra. O Cebola pediu para sair, disse, não estava com o tendão. Então, já estavam então nessa sequência toda. Eu linkei uma situação com outra da variação e das substituições. Tu já deu a resposta, fez a pergunta, joga na altitude, tem que jogar curto. Sim, é aproximação, sim. Boa noite, Tite. Boa noite, Léo. Muito bem. Boa noite, gente. Muito obrigado, viu? Tá aí. Boa noite, depois da vitória, gol do Léo Ortiz está ali também. Não é o Man of the Match, é Hero of the Match, né? Hero of the Match. André, por que o Flamengo teve tanta dificuldade de fazer gols hoje? Porque as oportunidades apareceram. Sim. E a exemplo das outras equipes brasileiras, consideradas mais fortes, que investem mais, a diferença técnica para o adversário era muito grande. Então, se você olhar por esse lado, com o potencial que o Flamengo tem, a qualidade dos jogadores, e aí a gente estava falando sobre a escolha do Carpini, escalação, substituições, a situação do Tite é completamente diferente. Eu não estou querendo comparar, eu só estou dizendo que, mesmo que o Tite hoje colocasse em campo um time formado por jogadores que ele escolheria para poupar 11, então vou escolher outros 11, o Flamengo teria totais condições de tornar o jogo fácil desde o início, fazer um gol, 2, 3, né? O Flamengo tem essa fartura, tem esse luxo para o seu treinador escolher. E aí depois do gol do Pedro, que é um gol de recurso individual, que ele tem, é um cara desse tamanho dentro da área, tem a qualidade que ele tem para fazer os domínios, para proteger a bola, para driblar para um lado, para o outro. Incrível. Ele bate de pé direito, bate de perna esquerda, ele faz gol de cabeça. Então, existem muitas razões para o Tite o escolher para a função, independentemente do que está acontecendo com o Gabriel Barbosa e tal. Assim, ele é um jogador muito diferente, o Pedro. Ele é muito, muito talentoso. Essa é a jogada aí, ó. Até eu acho que se fosse marcado o pênalti, se não acontecesse nada, teria sido pênalti, porque não tenho a menor dúvida. O zagueiro do Palestino está com o braço descolado do corpo e o chute ia no gol, né? Só que aí a jogada segue, ó. Ayrton Lucas que finaliza. E o Pedro, com muito recurso, ainda sabe que dentro da pequena área tem pouco tempo. Agora dá para ver bem, ó lá. Ó, braço aberto, muito aberto. Ele começa o lance com o braço para trás, você vê. Aí na hora que o Pedro, que o Ayrton Lucas bate, ele estica o braço. E aí o Pedro ainda tem, né? Depois que ele joga a bola para cima, não espera descer, porque alguém pode chegar. Ele fez tudo certo. Aí o Flamengo colocou o jogo meio num banho-maria. E é uma situação que você está... Mas no primeiro tempo ainda não, ainda né? não. Porque acho que o Flamengo continuou criando no primeiro tempo. Cebolinha muito bem, né? Destacar a atuação do Cebolinha. Mas aí não matou o jogo, né? Não. Porque poderia ter matado nesse primeiro tempo.
E claro, né, o torcedor espera isso, o público no Maracanã quer ver o time mostrar o seu potencial, num jogo que é teoricamente fácil, um jogo que é teoricamente difícil, não importa. A escalação, o desempenho e o resultado na estreia não foram exatamente satisfatórios do ponto de vista do que o torcedor quer ver. Existe sempre a comparação com o grande time do Flamengo, que já está há 4 anos no tempo, mas é o que as pessoas vão sempre falar. Também existe, eu acho, não uma incompreensão, mas uma certa má vontade com o tipo de jogo que o Tite sempre pregou como treinador e vai continuar pregando como técnico do Flamengo. Nas finais do estadual isso ficou bastante claro. No segundo jogo contra o Fluminense isso ficou claro. Quando ele coloca jogadores titulares para enfrentar o Nova Iguaçu, porque ele quer dar um prêmio a esses jogadores e esses jogadores querem atuar, eles querem estar na última partida para levantar o troféu, porque o Flamengo não conseguiu fazer isso no ano passado. Então existem vários motivos para as decisões que ele toma, ele pensa em muitas outras coisas. E é assim, eu acho que o Flamengo vai sim, ao longo do ano, dar espetáculo. Eu acho que haverá partidas em que o torcedor vai sair, ou se for fora de casa, vai desligar a televisão e vai falar: hoje lavamos a alma. Mas isso não vai acontecer com a frequência desejada. Sim. O Flamengo, e talvez nem aconteça na fase de grupos ainda. E talvez o Flamengo ganhe muito mais do que ganhou no ano passado. Isso também não é uma comparação muito feliz, porque o ano passado foi muito ruim. Mas esse treinador, ele tem ideias distintas. O Jean, é claro que ele vai rodar esse time aí, né? E acabou de falar na coletiva, né? Dos desafios, prioridades, né? Mas o Léo Ortiz fez seu primeiro gol com a camisa do Flamengo. Você enxerga ele como um titular do Flamengo? Enxergo e acho que todo o esforço que o Flamengo fez para contratá-lo é justamente por isso, é porque o Tite o enxerga dessa maneira e faz sentido que seja. É claro que você jogar no Bragantino, no Red Bull Bragantino e no Flamengo tem uma diferença gigante, enorme. Por melhor que seja o trabalho do Red Bull Bragantino, por mais alto que seja o patamar onde esse time hoje disputa as suas competições, a gente está falando de contextos, pressões completamente diferentes. E acho que a gente pode ver o Léo Pereira como um exemplo disso, vindo de um clube muito maior e com torcida muito maior, mas foi um outro jogador que sentiu, assim como o Gustavo Henrique sentiu e não conseguiu nunca jogar. Então, assim, eu acho que tem uma questão no Flamengo de visibilidade, de pressão, que é diferente mesmo, normal, pelo tamanho da torcida, pela cobertura da mídia de maneira geral, pelo tempo dedicado ao Flamengo em qualquer lugar que se dedique à cobertura esportiva. É assim que as coisas funcionam. E acho que o próprio Léo falou isso um pouco na entrevista. Então, é óbvio que isso gera, como qualquer contratação gera uma dúvida ou um momento de apreensão de você dizer, não, peraí lá, vamos esperar um pouquinho, não dá para afirmar que o cara vai chegar, se encaixar e virar o titular absoluto na hora. Mas do ponto de vista da qualidade técnica, da capacidade de ser titular do Flamengo, eu não tenho dúvida nenhuma e acho que foi por isso que o Flamengo fez o esforço que fez, porque não foi fácil contratá-lo. E ele queria ver o Flamengo. Ele fez um esforço da parte dele também, de insistir, de ficar lá e tal. Ele se comportou bem. Sim, muito bem. O processo. Muito bem. Então, acho que, enfim, é mais uma peça muito forte que o elenco já melhor do futebol sul-americano contrata. Então, é isso. Acho que assim, a gente não tem muito motivo hoje para duvidar do Flamengo. Isso significa que o jogo de hoje foi bom? Não acho que signifique, porque eu acho que principalmente aquela sequência de chances que a gente viu que não foram poucas do Palestino no segundo tempo, com o placar em 1-0... É um perigo. O próprio Tite falou isso, né? Claro. Porque realmente, se você faz 3-0 no primeiro tempo e aí toma uma chance ou outra, tal, acho que se justifica mais um certo relaxamento, né? Considerar já que a coisa já está muito encaminhada. Acontece, é normal, ninguém fica pilhado e ligado 90 minutos de todas as partidas do mesmo jeito. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal para dar aquela força pra gente. Tamo junto e é nóis!